Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos nessa época maravilhosa, na época do Natal, e a minha oração é que, se Cristo ainda não nasceu no seu coração, é que isso aconteça, para que você tenha vida eterna, para que você seja uma pessoa grandemente abençoada, para que você seja uma pessoa feliz, só pela presença do Espírito Santo na sua vida. Eu quero orar com você agora para que isso se torne uma realidade na sua vida, para que a bênção de Deus te alcance onde quer que você esteja nesse momento. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, e nós vamos a ti em nome de Jesus, para pedir que a bênção do Senhor se estenda sobre cada um de nós, ó Deus, que a mão do Senhor, a destra do Senhor, ó Deus, esteja sobre a vida dessa pessoa que está nos assistindo nesse momento, para que ela seja grandemente abençoada. Se ela ainda não é uma filha, um filho do Senhor, que através dessa palavra, esse milagre, essa coisa sobrenatural de Cristo nascer em nós, seja uma realidade nessa vida. E se essa pessoa que está nos assistindo já tem Jesus no coração, que Ele, ó Deus, cresça na vida dessa pessoa, preenchendo os espaços vazios da vida dela, como só Ele pode fazer. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, o adversário que vive nos rodeando, buscando, Deus, um jeito, uma maneira, uma brecha para nos destruir, que o Senhor repreenda esse mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. E como nós estamos nessa época natalina, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está em Mateus, no capítulo 1, versos 18 até o 23, que diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Até aí, aleluia. Gente, eu fico tentando entender essa coisa de Deus se encarnar, o jeito como Ele faz para entrar na história, essa coisa da concepção sobrenatural e ao mesmo tempo virginal, o anúncio do anjo, toda a profecia do Velho Testamento sendo cumprida aqui em Jesus, e em tudo isso eu creio pela fé, mas confesso que está muito além da minha capacidade de entendimento. E do que se trata o Natal, afinal de contas? Natal, gente, é a vinda do Salvador ao mundo. Lá em Colossenses 1,18, lá no finalzinho do versículo, Paulo diz que Cristo deve ter a supremacia em tudo em nossas vidas. Isso significa que a gente não deve ficar perdendo tempo com nada que não seja Jesus, principalmente nessa época do ano. Deixa as conversas que não tem nada a ver para lá. Foque a sua atenção, a sua energia, a sua vida, a sua alegria, a sua fé em Jesus. Por quê? Do que se trata o Natal realmente? Então, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, e que está aqui no texto,
que Natal é Deus encarnando em Jesus, ou encarnado em Jesus. Isso está aqui nos dois versículos, no 20 e no 23. O 20 diz que o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E o versículo 23 diz que esse que foi gerado pelo Espírito Santo, será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Então, gente, há muitos pontos cegos nas Escrituras Sagradas, e há muita discussão sobre esses pontos cegos. Há, por exemplo, quem defenda o pré-tribulacionismo, outro defende o mesotribulacionismo, outro defende o pós-tribulacionismo, há quem defenda o batismo por aspersão, há quem defenda o batismo por imersão, há quem defenda a predestinação, há quem defenda o livre-arbítrio no que diz respeito à salvação. Isso para citar só alguns poucos pontos polêmicos dentro da teologia cristã. Mas tem também aquelas discussões mais ligadas à liturgia, à forma do culto, estão muito mais pendendo para essa questão da forma, da preferência, do que propriamente a essência do culto. Por exemplo, tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma, tem igreja em que todo mundo ora junto, tem igreja que é mais silenciosa, e isso são pontos que as pessoas ficam discutindo, não é? Se pode falar em línguas sem intérprete, se não pode falar em línguas, ou se só fala quando tem intérprete. São coisas, não é, que as pessoas discutem, se o líquido que a gente bebe na ceia tem que ser o vinho mesmo, ou deve ser o suco de uva, e essas coisas geram muita polêmica, tomam muito tempo da gente. Ultimamente, entretanto, as polêmicas deixaram de ser tão teológicas e litúrgicas e tomaram novos rumos mais humanistas, questões sobre divórcio, aborto, homossexualismo, política, se é esquerda, direita, discussões dessa natureza. Então, de tempos em tempos, surge alguma nova polêmica se levantando na igreja. Alguns anos atrás foi o lance da árvore de Natal e a data do Natal. Se podia ter árvore de Natal, se isso é certo, se é errado, e se Jesus nasceu em 25 de dezembro, se nasceu em outros meses. Na minha opinião, gente, não querendo desrespeitar ninguém, é falta do que fazer. Natal não é a chegada do Papai Noel no shopping, nem as festas em família e entre amigos, e nem a troca de presentes. Agora, se nós ficarmos gastando toda a nossa energia, consumindo todo o nosso tempo, tentando destruir essas tradições natalinas, nós vamos deixar de focar naquilo que realmente é importante. Nós vamos tirar a nossa atenção do Salvador para ficar discutindo coisinhas. E quanto mais a gente luta contra essas tradições, mais elas se fortalecem. É o sistema do mundo, e isso só vai mudar quando Jesus voltar. Enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, nós podemos anunciar a verdade, nós podemos anunciar a verdadeira esperança, independentemente de qualquer sistema, independentemente de qualquer crença, independentemente de qualquer data. Pessoas se separam, brigam por causa dessas questões menores, igrejas se dividem, né, como diria um pastor antigo, por causa dessas questiúnculas. Há certas coisas que valem a pena ser debatidas e refletidas, mas há outras que nem deveriam tomar o nosso tempo. Por que não? Porque elas são distrações para nos tirar a atenção daquilo que realmente importa. Elas tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante. Se as discussões não são as tradições, são as discussões que põem essas coisas menores em destaque.
Se você não fala delas, elas continuam lá de qualquer jeito, não é? Mas se a gente fica falando demais, elas aparecem, elas tomam lugar, elas roubam a cena. Se você é um verdadeiro adorador, se você é uma verdadeira adoradora, não importa se o culto é no domingo ou no sábado, porque um verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus com a sua vida todos os dias, a qualquer dia, a qualquer hora. Quando chegarmos diante de Deus, o que vai pegar mesmo é se Jesus está em nós ou não. É por isso que o Natal é tão significativo, tão importante, tão determinante na vida de uma pessoa. O Jesus que nasceu fisicamente há cerca de 2000 anos, que morreu na cruz e que ressuscitou dos mortos e que está sentado à direita de Deus Pai, esse Jesus nasceu no seu coração, é isso que importa. Se nasceu, por quê? Porque se ele nasceu, ele vai crescer aí dentro, ele vai ocupar espaço na sua vida, e a cada dia que passa, mais espaço ele vai ocupar, e com isso, menos espaço haverão para as discussões que não nos levam a lugar algum. Algumas questões, elas são extremamente importantes, mas há algumas que não merecem nenhum destaque, não merecem nenhuma atenção. Se Jesus, aquele que não pôde nascer num lugar decente, porque não havia lugar para ele, se esse Jesus nasceu no seu coração, é isso que vai determinar onde você passará a eternidade. Por isso a encarnação é algo tão tremendo, tão importante. Hoje em dia se gasta muito tempo com debates, com negociações, mas eu quero dizer uma coisa para você, com todo respeito à sua crença, com todo respeito àquilo que você acredita. Quando se trata de Jesus, não há espaço para negociações, não há espaço para debate. Se você não quiser bater palma no culto aqui na nossa igreja, sinta-se à vontade. Se você quiser bater, sinta-se à vontade. Mas se Jesus não for o nosso denominador comum, então nós não vamos conseguir caminhar juntos na questão espiritual. Eu, enquanto pessoa, enquanto pastor, eu abro mão e posso abrir mão de muitas coisas, mas de Jesus eu não abro mão. Diz o texto aqui que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se você não crê nisso, se você não crê na concepção miraculosa de Jesus, então não há nada a ser discutido, porque quando Jesus entra na vida de alguém, o mesmo processo acontece. Da mesma maneira que o Espírito Santo cobriu Maria e gerou nela o Jesus Cristo, é o que acontece quando a gente é coberto pelo Espírito Santo e Jesus é gerado dentro de nós. Paulo, lá em Gálatas 4:19, ele fala que ele sofria dores de parto até Cristo ser formado em nós. Portanto, Jesus é indiscutível. Ou se crê na encarnação, ou então não há no que crer, porque se Jesus nasceu da relação entre um homem e uma mulher, não da cobertura do Espírito Santo sobre Maria, se Jesus nasceu dessa relação entre um homem e uma mulher, ele não é o Messias, ele não é o Cristo, ele não é Deus encarnado e portanto não é Emmanuel, não é o Deus conosco. Agora, se Jesus não é Deus, a sua morte não resultou em nada. Se Jesus não é Deus encarnado, o sangue dele é igual ao meu, igual ao seu, e portanto não pode nos purificar do pecado, e a gente continua sem salvação, separados de Deus. Mas não é assim que eu creio, não é assim que eu leio nas Escrituras. Jesus é Deus encarnado, concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, e isso é inegociável na fé cristã. A nossa salvação depende disso. Essa sim é uma questão fundamental para a vida e para a morte. Essa é a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Deus encarnado.
Eu creio que o sangue dele é superior ao de qualquer outro ser e que só ele pode nos salvar. Eu creio, isso é inegociável. Podemos superar certas diferenças, mas essa não é uma delas. Outra coisa que não está aberta a discussões é o propósito de Jesus ao encarnar, que está no versículo 21, final. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio na terra por vir, ele não veio dar uma passeada, um rolê pela terra. Isso é coisa do diabo. Eu me lembrei de Deus lá no começo de Jó, primeiro capítulo. Da onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Satanás é que fica rodeando a terra. Jesus desceu até nós, para ser bem redundante, eu vou ser bem redundante aqui, porque é uma redundância, uma tautologia, com um propósito definido, porque propósito já é definido, né? Mas para ser bem enfático, né? Ele se encarnou para nos salvar do mal que o pecado nos causou. Ao contrário do diabo, cujo objetivo é nos matar, roubar e destruir, Jesus veio para nos salvar daquilo que nos condena, nos destrói, nos separa da vida eterna, nos separa de Deus. Onde eu e você estaríamos agora se Jesus não tivesse encarnado? O que seria de nós? Nas palavras de Pedro, para quem nós iríamos se só Jesus tem palavras de vida eterna? Nós servimos ao Deus que, ao encarnar, veio nos salvar de uma eternidade horrível. Sem Jesus estaríamos condenados ao inferno, eternidade afora. Creia você nisso ou não, entenda isso, essa questão do inferno, como você quiser. A verdade é que estar separado de Deus já é um inferno, e isso em si já é o pior sofrimento do ser humano. Não precisa nem de lago e fogo e enxofre. A vida de quem está separado de Deus é um inferno, porque não ter Deus na vida é um inferno. Portanto, a nossa salvação em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus é inegociável. Se você não crê nisso, sinto muito, mas eu não abro mão disso. Sem Jesus continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme nos diz Paulo em Efésios 2:1. Mas alguém poderia dizer assim: e daí? E daí que eu estou morto em meus delitos e pecados? E daí? Daí que uma vida em delitos e pecados não é a mesma coisa que um minuto no inferno, quanto mais numa eternidade no inferno. Engana-se muito quem acha que frequentar os inferninhos da vida, que viver em pecado aqui, é a mesma coisa que se dar bem no inferno, porque o inferno é igual a uma vida de devassidão. É engano, ledo engano esse. Quem pagar para ver, verá. Jesus veio justamente para que ninguém sofra esse tipo de morte, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele veio para nos libertar das algemas que nos prendiam ao império das trevas. Ele veio para nos transportar para o seu reino. Ele veio para salvar os nossos corpos, as nossas almas e o nosso espírito de uma eternidade sem Deus. Ele veio salvar o seu povo. Essa afirmação é muito interessante. Isso significa que você que crê que Jesus é Deus encarnado e que Ele veio com o propósito de salvar o seu povo, você que crê nessas coisas, você é de Deus sim. E nesse ponto eu quero fazer minhas as palavras de Jesus à mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9:22, para você que crê. A tua fé te salvou. Você crê, você é salvo. Você é salva. Você é de Deus. Jesus cumpriu o seu propósito se você crê. Salvou você, salvou o seu povo. Mas pastor,
Nós não somos judeus, e o povo de Jesus é o povo judeu. Sim, é verdade. Mas ele veio para os seus, no entanto, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. A gente que creu que Jesus é Deus encarnado, creu que Ele encarnou com o propósito de salvar aqueles que pela fé se tornam o seu povo. Nós íamos ficar de fora, nós os gentios íamos ficar de fora, mas graças a Deus nós fomos atraídos, fomos alcançados pela graça de Deus, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que começa quando Ele encarna. Ele abriu o caminho para nós, na verdade Ele se tornou o caminho para nós. Isso é inegociável, não há espaço para discussões nesse sentido, não há espaço para diálogo sobre isso. Ou você crê ou não crê, e se não crê, sinto muito em dizer, você não vai ver a glória de Deus. Jesus escancarou a porta do céu para aqueles que nele creem. Quem não crê na encarnação, quem não crê no propósito da encarnação, não será salvo. Não dá para ser mais claro do que isso. É disso também que se trata o Natal. Mas pastor, por ser Natal, o Senhor não deveria trazer uma mensagem de esperança para nós, não tão dura, não tão direta, não tão confrontante? Gente, é exatamente disso que se trata essa palavra, de esperança. E esperança, para poder surtir efeito, tem que estar baseada na verdade. Troca de presentes não produz esperança de salvação. Papai Noel não produz esperança de salvação. Refeição em família não traz esperança de salvação. Viagem de férias não traz esperança de salvação. São coisas boas, mas não trazem esperança de salvação. Jesus encarnado, sim, é esperança de salvação. Crer em Jesus como sendo, o Deus encarnado é esperança de salvação, esperança de vida eterna. Crer que Ele veio com o propósito de nos salvar é esperança de salvação. Não substitua o que é eterno pelo que é temporal, efêmero, passageiro. Colossenses 3,2 diz para a gente manter o pensamento nas coisas do alto, nas coisas que são de cima. A encarnação de Jesus é algo tão singular, tão extraordinário, tão único, que deveria ser celebrado diariamente, em qualquer época do ano. Por isso, não importa se ele nasceu em abril, setembro, dezembro, a encarnação, essa união Deus-homem, é um mistério. Mas a gente não precisa entender o mistério, nós só precisamos crer nesse mistério, porque aquele que crê no mistério será salvo. Deus nos deu o seu melhor para que nós recebêssemos o melhor presente, a vida eterna. Com Ele, Jesus em nós é sim a esperança da glória. E é disso que trata o Natal, gente. Natal é Deus encarnado com o propósito de salvar aqueles que creem no seu nome, naqueles que creem no seu propósito, naqueles que creem no seu poder, naqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo, naqueles que receberam em suas vidas Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus.
É disso que trata o Natal. Não fique distraído com outras coisas, com discussões que não levam a lugar algum. Não se perca com as bebidas e comidas. Não se perca com a decoração. Tudo isso é muito bonito, eu gosto, eu fico maravilhado, eu acho bonito, me entusiasma, mas o foco da atenção tem que ser Jesus, porque Ele desceu da sua glória para estar conosco, entre nós, humilhou-se, se tornando em forma humana, viveu como um ser humano, tendo poder para fazer tudo o que quisesse, no momento em que quisesse, se recusou a usar esse recurso. E Ele vai para a cruz, morre por nós, ressuscita e nos dá a vida eterna. É disso que trata o Natal. A parte da morte e ressurreição de Jesus, nós vamos falar na Páscoa, mas aqui hoje, agora, pela temporada que nós estamos vivendo, por essa temporada de Natal, essa época de natalina, nos interessa a encarnação de Jesus. É isso que nós celebramos, o início da nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Ele assim nos permitir.